Torcedor do Verdão, trazendo um vídeo aqui com a mídia aqui, trazendo novidade aqui de última hora no Verdão. Hoje tem jogo aí diante do Flamengo. Tá confiante na vitória do Palmeiras, pessoal? Deixa aqui esse palpite. O vídeo tá show de bola, pessoal. Acompanha o vídeo até o final. Muito bem, tá aí ele falando, o jogador entrou e com segurança total, né, Massa? Sim, é um jogador que, cara, não estourou nem o sub-20 ainda. E ele impressiona muito o Abel e a comissão técnica a ponto de, na bronca do vestiário, ser elogiado, tanto ele como o Giai. Lembrando que essa escalação que eu passei é aquilo que eu imagino que o Abel vai fazer, não o que eu faria. Para não ser... Responsabilidade. Amordaçado, Xingue ele, né? Exatamente. Não, se quiser me xingar também pode, não tem problema. Então, é um zagueiro muito bom, cara. É um zagueiro com... Ele antecipa bastante, você vê... poucas vezes você vai ver ele no confronto com o atacante. O confronto de corpo, sabe? Então ele consegue marcar sem ter que entrar no confronto com o zagueiro, com o atacante adversário. A entrada dele faz com que o Gomes vá jogar do lado esquerdo, porque se ele encaixar o Marcos Rocha ali na direita, eu queria ver o time com 3 zagueiros, Naves, o Gomes e o Vitor, mas como o Murilo não foi, não vai pôr os 3 zagueiros para jogar de cara, né? Porque aí ele vai, imagino que ele vá com o Marcos Rocha para fazer a função do terceiro zagueiro pela direita, segurar um pouco o lado esquerdo, né? Ficar de olho no Gerson, que também cai muito por ali. E imagino um Palmeiras mais defensivo, mais cauteloso, sem marcar alto o tempo todo, ao contrário do que fez no Allianz Parque. É o que eu imagino, mas eu não tenho informação nenhuma, zero informação a respeito do planejamento do time para o jogo de amanhã. Isso, para o jogo de hoje. Isso está sendo tratado de forma muito sigilosa dentro do clube. Esse jogo... Como o futebol é precoce, né? Ele ainda teria 2 copinhas, Copa São Paulo, para disputar e já está no Maracanã, num jogo desse tamanho, né? Marcando Pedro. Esse jogo, Vessa e Arnaldo, também, além de todas as 1000 coisas que existem, tem também um confronto transnacional de treinadores, do tipo o Abel, a figura mais proeminente entre os técnicos estrangeiros que chegaram no Brasil, né? Indiscutivelmente, o cara que mais tempo ficou aqui, que mais ganhou. E o Tite, técnico brasileiro das últimas 2 Copas, que volta ao Flamengo para falar, eu sou um brasileiro e eu sou capaz também. Último brasileiro campeão do mundo. Último brasileiro campeão do mundo, enfim. Também tem isso, né? Nesse duelo. É um baita atrativo também, né? Teve o duelo entre eles no Brasileiro passado. O Flamengo fez um grande jogo, mas acho que a circunstância é outra agora. Eu considero... Você lembra quando a gente trabalhava em jornal e tinha lá o jogo do ano? Sim. Muitas vezes o jogo do ano, esse é o jogo do ano, até o momento é o jogo do ano. No futebol brasileiro é o jogo do ano, né? Por uma Copa... pelo que são os 2 times, pelas questões dos técnicos, pelos jogadores envolvidos. Pela parte financeira, que os dois certamente colocaram nos seus orçamentos, pelo menos ali, acho que é semifinal ou quarta de final. Ou seja, vai ter um derrubadinho ali financeira para um para o outro. Pelo caminho, confronto precoce. Muitas vezes acontece isso em Copas, né? Menos provável acontecer isso numa Libertadores, embora o Flamengo tenha ficado em segundo lugar. Sim. Do que em Copa do Brasil, que o sorteio é livre, né? A Libertadores você leva a campanha da... Às vezes você até direciona o que você quer fazer e tal. Então a Copa do Brasil, como as bolinhas ali, às vezes acontece, né? Aquela situação, né? Eu acho que, né, Massa, secaram tanto o Palmeiras no sorteio lá, porque o Palmeiras vinha dando sorte nos anos passados, que agora cada sorteio do Palmeiras é uma paulada, né? Foi assim no ano passado. Pegou Botafogo e Flamengo, pô. Cara, né? Ninguém deu mais azar do que o Palmeiras. Qualquer coisa, então, e para o clube que está nesse momento, o Massa falou dessa concentração para reverter, mas precisa ser uma reversão que ela dure 30 dias, porque os próximos 30 dias do Palmeiras definem a temporada do Palmeiras. Porque desgarrou um pouco no brasileiro, tem 2 confrontos gigantes nas Copas. Não é loucura pensar que pode acabar o ano em agosto do Palmeiras. Não é loucura. Por conta dos adversários. Não é. Entendeu? Não é culpa do Palmeiras. Exatamente. Porque é uma coisa. Se é eliminado, fica com o brasileiro livre, data livre. Aí... Então, mas o que ele está falando, se você deixar abrir muito. O brasileiro
complicou. Então. Entendeu? Você não pode deixar abrir muito, você pode morrer em agosto. É por isso a atenção total para esse jogo, que é o começo desse mês. Aí. É isso, então, Arnaldo. Não gosto de concordar com ele, mas ele tem toda a razão nesse aspecto. Tá vendo? Às vezes acontece. Cara. Isso, ele capturou muito bem o espírito de como o jogo está sendo tratado. Pelo lado palmeirense. Pelo lado do Palmeiras, claro. Tudo tem duas coisas na vida, né? Esse time, se você pegar aí o Everton, Marcos Rocha, Gomes, Mike, Zé Rafael, Veiga, Rony, Dudu, esses caras, eles sabem o que está acontecendo com o Palmeiras. Eles já viveram isso. Lembrem-se do jeito que no dia em que eu tirei a cueca pela cabeça, quando ele colocou o time reserva para jogar contra o São Paulo no Allianz Parque. Naquele dia, aquele dia foi muito mais impactante para mim do que qualquer derrota. Eu falei, esse cara enlouqueceu. Ele não sabe o que significa Palmeiras e São Paulo. Com o São Paulo podendo cair, hein? Não ia cair, mas ia dar uma complicada bacana, né? Então, mesmo sendo jornalista com mais de 30 anos e tal, eu falei, meu Deus, cara, esse cara é maluco, né? E de lá pra cá... Foi dali que surgiu a Abel tem um plano, né? Nós temos um plano e vamos seguir o plano à risca. Foi na coletiva aí depois deu certo, Palmeiras e São Paulo. Alguns deram certo, porque ia pegar o Galo, certo? Ia pegar o Galo, precisava eliminar o Galo na quarta. Era o Fortaleza lá, ele jogou contra o Fortaleza com o time titular, descansou contra o São Paulo e foi jogar com o Flamengo a final da Libertadores. Isso. Entendeu? Sim. Então, esses jogadores entendem isso que o Arnaldo está falando. E o Campeonato Brasileiro, ele está num lugar agora, coincidentemente, por causa da derrota contra o Vitória, você tem o Inter fora, depois o Flamengo fora, o São Paulo em casa, Atlético Paranaense fora. Tem alguns jogos em sequência que podem lá, quando o Palmeiras for jogar Cuiabá no Campeonato Brasileiro, no final de tudo isso, você pode sim estar a 6, 7 pontos do Flamengo. Entendeu? E aí, cara, aí é muito complicado. O que seria um bom resultado pro Palmeiras hoje? Empate. Você para no empate? Não, ou uma derrota de 1-0. Então, isso aí entra a discussão. O empate eu acho um excelente resultado. Excelente, claro. A derrota por 1-0 você acha bom? Nunca acho. Contra o Flamengo eu também não acho, cara. Não, é claro que é ruim, mas nós estamos falando do Flamengo, né? Tudo bem. Não é nada anormal você perder por 1-0, vamos dizer que não está... Não, ok, mas você está vivo. Sim. Mas é péssimo. Péssimo. Claro. Então, mas a diferença entre o péssimo e o bom é muito grande, né? O que eu quero dizer é o seguinte, você perder por 1-0 não é um negócio do outro mundo. Não. Você empatar por 0-0 é muito difícil. Entendeu o que eu estou falando? Entendi. A diferença entre uma coisa e outra é muito grande. Sim. Entre você conseguir uma coisa e outra é muito grande. Eu quero dizer. O que eu acho é assim, independentemente do que acontecer hoje, a não ser que é aquela coisa mais improvável, uma derrota por uma margem maior, que eu não acredito, acho que vai ser um jogo parelho, a minha impressão é que, vivaço o jogo da volta, o Abel vai fazer escolhas lá para Porto Alegre para o jogo com o Internacional. Sim. E aí o campeonato vai ficando, como o Massini falou, o campeonato vai ficando... Porque o Palmeiras não tem como não priorizar as Copas, entre aspas, porque são confrontos muito, muito pesados. Por isso o desempenho contra o Vitória tirou o Abel do sério. Agora, faço uma pergunta. Vamos que, nesse momento, a tabela mostrasse o Botafogo em primeiro lugar. Tá bom, para não ser o Botafogo. O São Paulo em primeiro lugar. Você acha que qualquer time, Flamengo e o Palmeiras, ia falar, não, acho que, estamos muito longe aqui do São Paulo, vamos focar nas Copas? Eu duvido. Sim. Você fala, o Flamengo desanima as pessoas na distância. É que Flamengo e Palmeiras, nesse brasileiro, diferentemente do ano passado, quando o Botafogo, eles estão desde o começo disputando a ponta, né? Então, Flamengo, ano passado... qualquer time que não fosse o Flamengo ou o Palmeiras que tivesse em cima, ninguém ia jogar a toalha. Falar, peraí. Claro. Sim. É que São Paulo, passado, Fortaleza, quem você quer. É que o ano passado, quando o Botafogo vacila, nem Grêmio, nem Flamengo, já tinha o Flamengo, não era?
Sim. Do Tite. Até o Bragantino, lembra? O Galo chegando. Então, aí ninguém houve uma cobrança no Tite. Cara, dá pra pegar, hein? Você tá chegando, mas dá pra pegar, lembra? Isso. Ninguém conseguiu né, chegar. Então, é óbvio que essa lição foi aprendida, mas se você chega depois de mês de agosto, 7, 8 pontos do Flamengo, aí é duro tirar, hein? Faltando 12, 13 rodadas, aí é duro tirar e não tem mais confronto direto. O confronto direto no segundo turno é no Maracanã, na sequência. Entendeu? Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Internacional e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. No Campeonato Brasileiro. Vamos mostrar na tela aí uma tela com os últimos jogos do Palmeiras e do Flamengo. Não entre eles, os últimos jogos deles. Vinícius Nicoletti agora com a gente, porque o Vinícius trouxe opções ofensivas, mas ficou de trazer também, talvez até defensivas, para o Abel escalar para o jogo de hoje, apesar do desfalque importante do zagueiro Murilo, certo, Vinícius? Certo, Bruno, vamos lembrar então os desfalques do Palmeiras para esse confronto contra o Flamengo. Não tem o Maurício, que aliás acabou de deixar aqui a academia de futebol, fez o treinamento nesta quarta-feira. Ele não pode disputar a competição porque já jogou pelo Internacional, já defendeu o Internacional. O outro desfalque é o Estevão, voltou a torcer o tornozelo. O Palmeiras está preparando o retorno dele no jogo da volta no Allianz Parque. E o Murilo, que também tinha torcido o tornozelo, já estava no processo de recuperação, mas vai acompanhar o nascimento do filho, mais um desfalque para o Palmeiras. A gente passou na primeira entrada a ideia do técnico Abel Ferreira nos 2 jogos que ele usou o time titular contra Cruzeiro e Fluminense. O ataque tinha Dudu, Flaco Lopes e o Felipe Anderson. Funcionou contra o Cruzeiro, nem tanto diante do Fluminense. Aliás, foi o jogo que o Palmeiras menos atacou no Campeonato Brasileiro. E aí eu trouxe aqui as ideias do técnico Abel Ferreira, pensando já num esquema mais cauteloso, mais defensivo para enfrentar o Flamengo. Não é nenhuma novidade. Ele tiraria o Dudu da equipe titular e colocaria o Mike fazendo aquela função pelo lado direito, uma dobra com o Marcos Rocha. Foi assim que foi campeão brasileiro em 2022 e também jogou a maioria dos jogos na temporada passada, fazendo essa dobra do lado direito, o Mike fazendo a profundidade pelo lado direito e o meio-campo ali com o Felipe Anderson reforçando esse meio-campo do Palmeiras, já que vai bater com 4 jogadores de meio campo do outro lado do Flamengo, e do lado direito também contém a descida do Ayrton Lucas. Pode ser também uma dobra pelo lado esquerdo, com o Vanderlan e o Caio Paulista. Essa é uma opção que ele usou pouco durante toda a temporada, mas pode também acontecer, recuando um pouquinho o Vanderlan e o Caio Paulista pelo lado esquerdo. E uma terceira opção, com o Dudu no time, com a entrada do Mike também, mas sem o Flaco Lopes, aí sem um atacante de referência na área, o Felipe Anderson fazendo esse falso 9 que ele já disse que fez em algumas ocasiões jogando na Lazio. Então são essas 3 opções do técnico Abel Ferreira. Se ele quiser um time mais cauteloso, que a gente apurou que ele vai com esse time mais cauteloso, provavelmente com o Mike no lugar do Dudu. Bruno. Bons pontos, hein, pra gente discutir, hein, Prats? Olha o retrospecto do Abel contra o Flamengo. São 11 jogos, 2 vitórias palmeirenses. É que tem que ter a vitória aí, né, Bruno? Você olha só para os números, né? Tem a vitória. Pode seguir, desculpa. É 21 de novembro de 21 lá. Não, mas teve também, se você for ver, teve a outra na Supercopa. Foi. Então, valendo taça, ele venceu as 2. Verdade. Não é? Hoje não vale taça. Não. Mas vale vaga. Empates, 5 vitórias do Flamengo, 4 aí gols do Palmeiras, gols do Flamengo. O Vinícius, então, traz pra gente aí a informação que o Abel deve escalar um time mais defensivo para enfrentar o Maracanã, hein, Brewer? Concorda? Não, é necessário tomar cuidados defensivos. O Flamengo tem muito repertório lá na frente, tem jogadores como o Gerson, que está numa grande fase. A Arrascaeta voltou a jogar bola contra o Atlético Goianiense, uma grande atuação. O Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, 30 gols na temporada. Então, naturalmente, um adversário que tem esse arsenal ofensivo vai demandar do outro lado, independentemente de quem seja, cuidados extras e, principalmente, muita cautela. No caso do Palmeiras, é preciso ter também, por mais que seja um confronto em 2 jogos, uma atitude para incomodar o Flamengo no Maracanã.
Porque se acreditar que vai chegar lá e só ali na base de controlar, de ter cuidado defensivo, o 3-0 no Campeonato Brasileiro do ano passado mostra que não é o caminho. Seria irreversível. Exato. Então não dá para ficar só acreditar que uma boa postura defensiva vai ser o suficiente para o Palmeiras. É preciso ter argumentos e repertório lá na frente para incomodar e, de certa forma, tirar essa confiança do Flamengo, que chega num momento bom e num momento até melhor do que o Palmeiras pela vitória do fim de semana. O que é que você acha que ele vai fazer, hein, Pratos? Porque acho que tudo isso, ou a dúvida, também passa por conta da contusão do Estevão. Sim, porque o time com o Estevão seria perder o Estevão para o Palmeiras é uma péssima notícia, né? O Estevão mudou o jeito do time jogar, é um tipo de jogador que é muito difícil você encontrar. Acho que o Abel, como ele já tem muitas variações, é um trabalho de longo prazo, ele sabe mais ou menos o que cada um vai poder oferecer para ele. E ele gosta, hein? Gosta. De dobrar o lateral? Gosta, eu imagino que vai começar o Maicon. Se tivesse uma ficha para apostar, acho que começa o Maicon e começa o Marcos Rocha. Eu acho que os dois vão pela direita. Na esquerda eu tenho uma dúvida, mas talvez um pouco mais pendendo para o Felipe Anderson começar. E aí, à frente, talvez o Veiga mais próximo do Lopes. Acho que o Palmeiras não vai sair muito em relação a jogadores dessa situação. Agora, como o time vai se comportar, pode ser um time que talvez tenha uma precaução defensiva maior, fique menos tempo com a bola que o Flamengo, mas estou com Breler. Pensar apenas em assim, como eu vou defender, como eu vou marcar. E se eu não tiver um escape para isso, é muito tempo no Maracanã com o Flamengo, com um time muito bom, com um técnico muito esperto como é o Tite, em cima de você. Uma formação que eu gostaria de ver no Palmeiras em algum momento é o Felipe Anderson jogando pelo lado direito e o Dudu pelo lado esquerdo. Mas eu acredito que o Abel ainda não optou, não sentiu segurança, muito pela condição do Dudu. O Dudu ainda não está no ideal, no ritmo de jogo, na condição física. A gente percebe que ainda falta potência, falta arranque, falta força em algum momento até para finalização. Né? É por isso que eu acho que ele vai colocar o Mike ali. Então, a tendência é essa, mas imagine um cenário em que o Palmeiras sai em desvantagem no placar e precisa, de certa forma, rever essa formação no segundo tempo. Eu vejo que é uma boa opção tentar isso no Maracanã, mesmo que de forma inédita, porque o Dudu, no lado direito, tem muita dificuldade no 1 contra 1, então, na maioria das vezes, é puxando para o meio para tentar buscar ali uma conexão com os jogadores de frente. E o Felipe Anderson, para mim, entrega um pouco mais de potência pelo lado direito, até para essa recomposição do lado esquerdo do Flamengo, que funciona muito bem. Então é uma opção que o Abel precisa considerar para esse jogo no Maracanã, o Felipe Anderson jogando pela primeira vez no Palmeiras pelo lado direito. Nesse sentido, e por esses problemas e por esse contexto, é uma garantia de uma pressão insana do Flamengo? Porque não tem sido assim também o time do Tite, né? Não imagino. Assim, o tempo todo, você está dizendo, Bruno? Não, acho que o tempo todo não. Mas o que falta no Flamengo para isso? Eu acho que é uma maneira muito do Tite trabalhar. O Tite preza muito por um time equilibrado. O Tite, por mais que o Flamengo domine os adversários, não é um time assim também de muitos gols. Ganha, a gente olha para o seguinte, quando os jogos do Flamengo acontecem. Geralmente contra times que estão em uma situação pior que o Flamengo. O Flamengo ganhou, poucos sustos, às vezes até alguns sustos. Em 15, 20 minutos o jogo saiu um pouco do controle e o Flamengo retomou de novo o controle. Então, assim, não é um time de 5, 6, 7 gols o tempo todo, mas é um time muito equilibrado, os jogadores têm total noção que cada um tem que fazer, é um time que o Tite preza muito por posicionamento, ele não limita a liberdade dos jogadores, mas ele gosta que os jogadores também se comportem bem quando o time perde a bola. Eu acho que vai muito nessa linha. Acho que é um tipo de domínio que você nem sempre chuta tanto, faz tantos gols, mas corre poucos riscos também. E vai ganhando os jogos. Isso vai dando confiança. O Breler estou muito bem. Individualmente, o Gerson vive um grande momento e o Pedro tem sido um jogador de gols em todos os jogos. E são jogadores que o Palmeiras hoje vai ter uma atenção muito especial. Mas você acha que é um jogo onde a gente vai ver as equipes tentando ganhar ou as equipes tentando não perder? Porque no Brasileiro a gente viu os dois jogando para não perder. Acho que o Palmeiras negociaria um empate. Acho que o Palmeiras, talvez a estratégia do Abel seja primeiro sair do Maracanã com algum tipo de ou vantagem ou igualdade para trazer a definição para o Allianz Parque. O Flamengo talvez é um pouco mais ousado, audacioso em parte do jogo. Não, mas o Flamengo, em termos de postura, tem a obrigação de jogar para ganhar. Sim. O Flamengo não pode administrar, porque deixar para o Palmeiras resolver em casa, a gente sabe da força do Palmeiras em mata-mata decidindo no Allianz. Então hoje é um jogo que eu espero do Flamengo a postura dos últimos jogos e principalmente contra o Atlético Goianiense, que o Flamengo conseguiu retomar essa consistência de ataque. Foi um time que o tempo inteiro buscou aumentar o placar, não sentou ali, não administrou. Então isso foi algo interessante que o Tite retomou.
E já da parte do Palmeiras, é preciso também ter um cuidado com a movimentação do Pedro. O Pedro traz uma movimentação que dificulta muito a marcação dos zagueiros do Palmeiras, principalmente com o Gustavo Gomes. O Vitor Reis se encaixou bem, está jogando com personalidade, mas eu imagino que o Tite vai tentar forçar o Pedro em cima do Gustavo Gomes, porque o Pedro tem capacidade técnica, e ali no 1 contra 1, se deixar, e muitas vezes isso ainda tem acontecido no Palmeiras, mesmo quando dobra a lateral pela direita, aí o Pedro vai deitar e rolar. Então é um ponto de atenção, não só pelo momento do Pedro, mas por essa dificuldade do Gustavo Gomes, no que antes ele ia muito bem, nessa marcação individual, hoje já está sofrendo um pouco mais. Então, às vezes, até redobrar os cuidados, o Zé Rafael segurar um pouco mais para dar suporte à defesa por ali, porque só o Aníbal Moreno nessa proteção muitas vezes não tem sido suficiente. E o Palmeiras sofreu no Maracanã, na última visita que fez contra o Fluminense, muito pela atitude do time. E eu acredito que num jogo de mata-mata contra o Flamengo, essa postura vai ser diferente. Precisa ser diferente. E foi até o que o Abel cobrou na última partida, depois do jogo contra o Vitória, quando eram os reservas. Aliás, o Palmeiras jogou no sábado, o Flamengo no domingo. Nesse ponto, o Palmeiras tem uma vantagem. Qual é o tamanho dessa vantagem de ter mais horas aí de descanso? O Abel, ele programou o time para o jogo de hoje, né? A indicação, a escalação contra o Vitória indicava muito isso, se bem que aí é uma outra discussão. Acho que o Palmeiras colocou um time contra o Vitória que era capaz de jogar melhor do que jogou. Era capaz de ganhar o jogo. Mas a indicação foi a seguinte: brasileiro agora, coloca em segundo plano, penso em Copa do Brasil e possivelmente depois penso em Libertadores. Acho que o Palmeiras está muito dedicado a essas Copas, porque é uma fase de oitavas de final, Bruno, mas é um tipo de jogo, pelo confronto que pela rivalidade que tem, por ser duas das grandes forças do Brasil nos últimos anos, que você traz uma repercussão para as semanas seguintes, para bem ou para mal. Claro. Eu acho que o Abel pesou muito isso também, entendeu? Agora no Brasileirão, por mais que talvez eu fique um pouco distante dos líderes, tem um campeonato para tentar buscar depois. Copa do Brasil, não. A Libertadores, não. E esses jogos da Copa do Brasil vão interferir na Libertadores. Vão? O que seguir, ele tem um tipo de ambiente, o que ficar pelo caminho tem outro tipo de pressão. Eu acho que o Abel Ferreira pesou muito isso para deixar bem claro que agora é Copa do Brasil. O Brasileirão vai esperar um pouquinho e a Copa do Brasil o Palmeiras vai se dedicar para tentar eliminar o Flamengo. Tanto que o Abel ele tinha indicado que o Lomba seria o goleiro da Copa do Brasil e talvez ele já tenha mudado de ideia. O Tite ele deve manter o Matheus Cunha, certo? Deve não, ele falou que vai, né? Vai manter, joga o Matheus Cunha. E essa decisão é certa? Matheus Cunha foi bem contra o Atlético Goianiense. Matheus Cunha tem saída de jogo, joga bem com os pés, goleiro. Então, nesses termos, deixa pouco a desejar em relação ao Rossi. O Rossi é o goleiro que realmente passou segurança, se estabilizou no gol do Flamengo, mas até por esse critério adotado do Tite, que ele gosta tanto da meritocracia, do merecimento, eu vejo que é uma oportunidade também que o Matheus Cunha está preparado para agarrar. Hoje também é um goleiro que passa segurança. Mas não é um risco? Eu não vejo menos como um risco e mais como essa estratégia do Tite que funciona muito bem, que é o de manter todo o time mobilizado e de passar esses recados para o elenco. Como também deve acontecer no jogo no confronto entre Flamengo e Palmeiras. O primeiro jogo hoje no Maracanã, o Rafael Marques está por lá, já ele volta aqui no Sport Center, contando como o Tite prepara a equipe para enfrentar o time do Abel Ferreira, que é acompanhado pelo Vinícius Nicoletti. Nem todos os titulares foram ao Rio de Janeiro, hein, Vinícius? É isso aí, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros, fã de esportes. Exatamente 3 jogadores da equipe que enfrentou Vitória na última rodada do Campeonato Brasileiro ficaram aqui fazendo trabalho na academia de futebol. O Maurício, que não pode disputar a Copa do Brasil, porque já jogou pelo Internacional, não pode disputar pelo Palmeiras, então está fora dessa partida contra o Flamengo. Mas o Estevão, que voltou a torcer o tornozelo, o Palmeiras está tendo aí um trabalho mais conservador para contar com o jogador no jogo da volta aqui no Allianz Parque. E o Murilo, que estava também se recuperando, já estava fazendo a transição, tinha condições de jogo, mas ficou aqui em São Paulo, continua fazendo o trabalho, porque vai acompanhar o nascimento do filho. Uma causa nobre, então, o Murilo também é desfalque para esse jogo contra o Flamengo. A boa notícia é a volta do Mike, que está recuperado das dores musculares. Com essas ausências, o provável Palmeiras é o time que jogou nos 2 últimos jogos como titular, né, que o Abel Ferreira escalou como titular contra Cruzeiro e Fluminense. O provável Palmeiras seria o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Vitor Reis e o Vanderlan, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Rafael Veiga, na frente Dudu, Flaco Lopes e o Felipe Anderson. Mas é provável, a gente apurou, que o técnico Abel Ferreira
escale um time mais conservador, mais cauteloso para esse jogo no Maracanã, é um jogo fora de casa, então um time mais ali defensivo para pegar o Flamengo nesse primeiro duelo. Só que as prováveis mudanças, as opções do técnico Abel Ferreira, a gente fala na segunda hora do Sport Center. Tá certo, Bruno? Combinado, então, Vinícius. Você traz essas opções pra gente, então opções talvez mais defensivas para o Palmeiras. O Flamengo vai precisar um dia ganhar uma final do Palmeiras na Libertadores para pelo menos equiparar e falar, agora eu empatei. E não pode ser no Maracanã. Não pode ser final única no Maracanã. Porque o Maracanã é campo do Flamengo. Se tem que ser uma vitória sobre o Palmeiras num campo neutro ou até mesmo no Allianz. Enfim, entendeu? Tá, mas acho que ganhar uma final já empata. Mas eu tô dizendo que, a questão toda é que o Palmeiras não pode viver também só dessa final. Mas pelo menos ganhou em Não, acabou. Não. O Vitor Reis. Você precisa ter uma sequência de embates. Porque ainda, tá? A disparidade que o Sormani tanto projeta de que o Flamengo vai ficar muito acima dos outros, não existe. É impossível ganhar do Flamengo. Não. O Flamengo tem oscilações, o Flamengo teve trocas de técnicos, o Flamengo teve trocas de elencos, o Flamengo teve uma série de bobagens feitas. O Flamengo no ano passado não ganhou nenhum campeonato. Não ganhou nada. E no ano passado o Palmeiras tomou 3-0 do Flamengo no Maracanã no Campeonato Brasileiro. E foi campeão. Tá? Isso é uma prova que esse jogo em brasileiro não muda nada, né? Não muda, mas ao mesmo tempo... Não muda, foi campeão, foi assim. Claro, mas mexe com o torcedor, né? Mas, Quesada, tem jogos que te fazem se sentir confortáveis, que te dão um moral pra você ter uma sequência na temporada. Concordo, Facinho. Né? Mas você mesmo tá dizendo aí, o que foi pra valer, o que foi pra valer mesmo? O que foi pra Libertadores? Porra, Libertadores, cara, isso daí foi um momento... É que pra mim tudo é pra valer, entendeu? Não, eu sei, mas você pode... Você mesmo acabou de falar, o Palmeiras toma de 3, você não. O Palmeiras toma de 3 do... O Palmeiras toma de 3 do Flamengo? O Palmeiras com o nosso avião. Olha a campanha do Palmeiras como foi maravilhosa. O Palmeiras perdeu o jogo pro Flamengo, tomou uma pancada, pra mim isso é goleada. Mas ele se arriscou a perder até o... É que o Flamengo depois foi incompetente. Porque o Flamengo depois perde pro Atlético Mineiro e ele acaba não assumindo a liderança. Porque ele teve faca e queijo na mão. Olha que coisa, desculpa, eu não queria te interromper, mas puxa, o Palmeiras tem um avião. Manda nesse negócio. Olha só, olha o apartamento ali, passou em cima do meu prédio. Vila Nova Conceição ali, viu? Sai dali, ô tonto. De onde ele sai? Vila Nova Conceição. Ali era de onde sai o Palmeiras? Sorocaba. E, pô, então por que não vai de ônibus pro Rio? Vai até Sorocaba pra pegar um avião? Eu também acho desnecessário. Flavinho, hoje nós temos o primeiro duelo da final antecipada. Essa seria a grande final da Copa do Brasil. Gloriosa Copa do Brasil. E eu arrisco a dizer que quem passar desse duelo será o grande favorito para conquistar a Copa do Brasil. E mais, o Palmeiras tem uma vantagem. Quem ganhar esse confronto... O Palmeiras tem uma vantagem nesse duelo. Embora os números sejam favoráveis aí, como o Facincani está analisando, jogar a segunda em casa vai ser, dessa vez, para mim, vai ser a vantagem. Palmeiras não vai deixar barato. O senhor pode escrever isso daí, estaria junto com o senhor no jogo da volta. Claro que isso tem peso. Agora, claro, não pode tomar de 3 hoje, né? Se tomar de 3 para recuperar porque, assim, é difícil. Se a gente traça um comparativo de grandes duelos, de grandes clássicos no futebol mundial, Boca e River, Real Madrid e Barcelona, e etc. Santos de Jabaquara. Santos de Jabaquara. A gente vai ver assim, um ganha 3, o outro vai lá ganhar 2, aí tem um empate, ou então uma vitória pra cá, outra pra lá, 2 empates. Você tem, ou então aquele que tem uma vantagenzinha vai ganhar 2, 3, aí o outro vai lá ganhar 1, ganha 2. E você tem um ligeiro equilíbrio. Palmeiras e Flamengo tá muito desfavorável. Claro, ganhou a Libertadores, beleza. Mas a gente tem que analisar... Mas numericamente tá desfavorável. Enfrentamentos, né? O Palmeiras não tem conseguido nada com o Flamengo. E é uma situação complicada agora, porque, Miquelete, a gente pode colocar, por gentileza, a classificação? Porque se o Flamengo ganhar hoje do Palmeiras... Não, mas é Copa do Brasil, hein, Sormani? Não falando Copa do Brasil. Desculpa. É Copa do Brasil. Não, mas, Sormani... Não está mais aqui quem falou. Então, mas só que tem uma coisa. Não respinga no campeonato. Então, será? Aí que tá. O Palmeiras vai pegar o Inter fora. Próximo jogo dele. Tá? Não é um duelo simples. Até porque o Palmeiras conseguiu perder pro Inter no Barueri. Né?
E agora vai pegar o Inter precisando desesperado de resultado, porque o Inter já começa a olhar pra parte lá de baixo da tabela. O Inter não olha mais pra cima, tem que olhar pra baixo. E tem uma questão, Sormani. O Palmeiras vai entrar com qual time contra o Inter? Contra o Vitória entrou com um time misto, né? Como a gente falou aqui. Vai ter que entrar com reserva de novo, porque ele vai pegar o Flamengo quarta-feira. É na outra quarta já, né? Mas pera um pouquinho, gente. Mas aí, tudo bem. Só que aí você... Aquela história, pô, que a gente vive falando aqui. O Palmeiras tem um elenco. O Flamengo tem um elenco. Também acho. Tem um elenco. Essa hora você tem que saber trabalhar. Você tem que saber trabalhar o elenco. Como eu não entrava com reserva no sábado, como hoje, menos ainda, óbvio. Mas eu não acho, não. Perdeu pro Vitória com aquele time lá, era pra ganhar, pô. Claro não justifica. Exatamente. Não justifica. Era. Esses caras estão no Palmeiras, esses caras estão no Flamengo, porque esses caras são bons jogadores. Eles estão nos 2 melhores times do Brasil. Então, essa conversa fiada aí, não sua, mas do Abel, de que jogou com reserva, que não sei o quê, papapá, papo furado. Vai jogar domingo contra o Internacional. Vai jogar. O Flamengo também tem um jogo domingo. Contra quem que o Flamengo joga domingo todo mundo tem jogo. no Brasileiro? O Michelete tá vendo lá. O Michelete, dá uma olhadinha lá. Todo mundo tem jogo. Entendeu? O time reserva do Palmeiras, Lomba, Mike. Não, era pra ganhar. Mike, Naves, Vitor Reis. Aliás, o Murilo não foi viajar, não viajou, né? O Murilo... Tá com problemas particulares, né? Flamengo pega o São Paulo no Morumbi. São Paulo no Morumbi. Bom, se ele entrar com... Sábado, o jogo é sábado. Se ele entrar com o Rossi, Wesley, como é que chama? O Ortiz, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Lohan e você pode colocar o menino lá, põe o Gerson, um outro você vai colocar. Aí você põe o Gabigol de centroavante. O menino lá, o Araújo, lá, o Cebolinha, bota o Bruno Henrique. Caramba, pô. Luiz Araújo. Você ouviu, o Bruno tá machucado. Bruno Henrique tá machucado. Caramba, é um timaço, cara. Não dá pra reclamar. Todo mundo dá pra ser titular. O Sormani gosta muito do recorte dos últimos tempos. Sabe nos últimos 20 jogos... como que tá essa disputa? Nos últimos 20 jogos. Entre eles e não importa o local. Não importa o local, não importa a competição. É que eu faço aqui, jogo, certo? Não, os 20 Palmeiras tem pouquíssimo. Não é tão. É uma vantagem do Flamengo, mas pra mim ela é irrisória. São 20 jogos, 10 empates em 20 jogos, 6 vitórias do Flamengo e 4 vitórias do Palmeiras. Isso não é uma vantagem dos últimos 20, mas aí você tem que pegar o recorte recente, né? 2020. Mas 20 é recente. Dos últimos 20, são 4, 20 são 4 ou 5 anos, cara. É a época que esses times começaram a duelar. Que é os últimos 10? Os últimos 10 são 3 vitórias do Flamengo e 2 vitórias do Palmeiras. Não é nada fora da casinha. Na verdade, Facicani, você está aí com medo mesmo. Tá com medinho. Tá com medinho. E eu não gosto de comentarista que tem medinho. Exatamente, não tem que ter medinho. Não tem que ter medinho. Então você não gosta de mim, porque eu tô com puta medo de Corinthians e Grêmio. Eu tenho medo de jogo da Portuguesa. Vamos ver a escalação do Palmeiras e a escalação do Flamengo primeiro, claro, os campinhos de Flamengo e Palmeiras, pra gente ver. Inclusive, depois a gente pode até fazer como é que chama? Cara a cara, não sei como é que chama isso, pra gente comparar jogador por jogador. Vamos fazer isso? Vamos. Deixa eu só dar a escalação do Flamengo. O M. Cunha, Varela, Cunha, que é a surpresa, né? F. Bruno, Fabrício Bruno, Léo Pereira e a Lucas. O Léo Pereira é o Carolino, né? Bem, esse negócio de M. Cunha não ficou muito legal, não, viu? É verdade. M. Cunha, Epulgar, De La Cruz e Arrascaeta. E o Gerson também, né? E lá na frente, Pedro e Everton Cebolinha. É um timão, hein, gente? Claro que é. É um timão. Vamos ver o Palmeiras agora. Aí a gente faz como é que chama? Um cara a cara. A gente bota os dois campinhos. O Palmeiras vai com o Everton, Emir Rocha, G. Gomes. Esse é o time mesmo, né, Facicani? O Mike viajou. Tem possibilidade. Ele viajou, ele não vai poder jogar. Esse viajou pra onde? Coitado. E o Jai? Jai. Não adianta, coitado. G. Gomes, Vitor Reis e Vanderlan. Poderoso Vanderlan na lateral esquerda. Porque o Piqueires tá machucado, né? Sim. Tá. A Moreno, Zé Rafael e R. Veiga. E o Dudu é atacante. Dudu, Flaco Lopes e F. Anderson. Também não é um time ruim, hein, gente? Pera aí. Não, o time do Flamengo é melhor. Vamos fazer agora? Aproveitando. Vamos fazer agora. Dá pra colocar os dois na tela aí, Michelete? Ei, João. Mas nós estamos colocando. Mas esse é o time mesmo, Facicani? Você acha que pode ter algum mudança? O Mike viajou, pode jogar na lateral direita. Não vai jogar. Esse é jogo grande, pô. É jogo pro Marcos Rocha. Pô... O cara já confia mais no Marcos Rocha. Pelo amor de Deus. O cara tem uma história dentro do Palmeiras. Tá na hora de parar?
Ok, vamos discutir isso. Mas é um cara que, pelo amor de Deus, pô. Não pode ser tratado desse jeito. O Mike é muito mais jogador. Marcos Rocha hoje, há 3 temporadas pelo menos, é calcanhar de Aquiles para qualquer adversário. Em relação ao Palmeiras. Enfim, o Vitor Reis... Você prefere, por exemplo, hoje, entrar como lateral? O Giai? Prefiro, claro. Você pode ver que pelos números, pega a estatística aí. Isso é jogar em profundidade. São 10 desarmes. São 10 desarmes. Vamos lá. Já conseguiremos colocar os dois campinhos? O Vitor Reis claro. É um menino que ele tem ganhado muita confiança no Abel pela maturidade. Quem, desculpa? Passou o Naves, Vitor Reis. Passou o Naves. Ele vai ter hoje um grande enfrentamento ali, que é trabalhar com um Pedro ali na marcação. Provavelmente o Pedro vai tentar girar em cima dele. Enfim, mas... Assim, cara, se não existissem hoje Murilo e o Gomes na história do Palmeiras, tá? Não existissem, tá? Então, vão ser vendidos, dá pra... Sim. Tá? O Naves e o Vitor Reis segurariam? Acho pouco. Pouco? Acho pouco. Eu acho que assim, o Naves ainda tá um pouco abaixo. O Naves já jogou no Maracanã? O Vitor Reis já jogou no Maracanã? Já jogou. Contra quem? Jogou contra o Fluminense. Não, mas Naves tá abaixo, mas ele tem mais rodagem no principal do que o Vitor Reis, né? O Naves, né? É um pouquinho mais assim, mas tá mais tempo ali, né? É um pouco mais assim, mas o nível técnico do Vitor é melhor, né? Eu acho que o Palmeiras tinha que buscar... O Abel quer tanto... Tal do zagueiro canhoto que joga lateral. Olha lá. Já falei, Quesada, com o dinheiro que o Palmeiras tem, ele tinha a obrigação de trazer o Alexandre. Ou tentar trazer o Alexandre. Traz um cara mais cascudo, E vamos fazer aí E outra, essa história de que o Porto quer ele, eu fiquei lendo jornais portugueses, não é bem assim, não. Porto você conseguiu ler? Em que língua você lê? Então, dizem que é português. Tem algumas palavras diferentes que eu não entendi muito bem, é isso, né? Balneário, camisola, você não vale R$1, bicho, eu fiquei vendo lá as palavras lá. Aqui. Vamos lá. Matheus Cunha versus... Vai anotando aí, Flavinho. Eu vou marcar aqui. Matheus Cunha versus o Everton. O Everton. O Everton. Sim. O Everton. Eu vou deixar só vocês três. Se tiver que desempatar... Não vai ter que desempatar nunca. O Alexandre tava numa bicha de espera. O que é? Traduza para as pessoas que vão pensar... Uma fila de espera de contratações. Uma fila. Varela e Marcos Rocha. Ou Mike. Vamos considerar que pode ser... É esse time. É esse time aí? Tá bom, vai. Não, Varela ou Marcos Rocha? Eu voto no Marcos Rocha. Varela. Eu voto no Marcos Rocha. Varela. Pra mim, se fosse o Mike ali, eu seria o Marcos Rocha, o Mike que também é Rocha, né? Mike Rocha, o nome dele. Eu vou de Marcos Rocha, hein? Eu também vou de Marcos Rocha. Eu não vejo esse lateral ruim que o Facincani vê. Joguem, assistam jogos com carinho. Marcos Rocha ganhou. Mike. Não, pera lá. Mas eu concordo com o Facinca. Eu acho que o lateral poderia ser outro, tá? É que nós estamos analisando, tá na tela aí. Esse time que vai hoje. Aí temos o Fabrício Bruno e o Gustavo Gomes. Hoje, nesse momento, Fabrício Bruno. Hoje, Fabrício Bruno. O Gustavo Gomes não tá jogando muito bem, não. Léo Pereira e Vitor Reis. Léo Pereira. Ainda o Léo Pereira, claro. Vitor Reis ainda você quer dizer o quê? Porque... Não, o Vitor Reis pode crescer muito, ele tem muito talento. Ele faz crescimento, ele tem 14 anos. Não. Facigani, Vanderlan ou Ayrton Lucas? Não há necessidade. Não há necessidade. Não há necessidade, né? Não há necessidade. Ayrton Lucas, muito bem. Aí nós temos... com quem nós vamos espelhar o Pulgar? Aníbal e Pulgar. Aníbal. Pera, mas nós vamos espelhar com o Pulgar e Aníbal, claro, exato, são os dois primeiros volantes. Aníbal. Tá. Acho que De La Cruz bate com o Zé Rafael e Veiga com a Arrascaeta. Não há necessidade também. De La Cruz. Vocês votaram no Aníbal, né? Sim, no Aníbal. Aí eu acho que Veiga e Arrascaeta. Aníbal, Arrascaeta e De La Cruz nesse momento. Arrascaeta, concorda? Aníbal, De La Cruz e Arrascaeta. É o meu meio campo, é isso aí. E aí, vamos lá. Dudu e Gerson, tudo bem. O Gerson tá jogando pela direita. Hoje o Gerson. Mas como jogador o Dudu. Na carreira o Dudu. Eu vou pedir pro Facincani dar esse palpite aí, Facincani. Temos ali com a camisa 9, né? Centroavante, aquele que faz gol. Aquele atacante difícil pra ele. Pedro Grande ou Flaco Lopes? Aquele atacante que aproveita todas as oportunidades. Decisivo. Pedro ou Flaco Lopes? Não há necessidade. Olha, É uma pergunta difícil, Flávio. É uma pergunta difícil. Aliás, de todos os tempos... É a mais difícil. Que a gente se conhece, faz mais de 10 anos aí. Rapaz, você nunca fez uma pergunta tão difícil pra mim. Pedro ou Flaco Lopes? Cara, eu tô quebrando a cabeça aqui. Então vou deixar eu vou usar um argumento. Flaco Lopes fez gol. Porque assim, os dois, você sabe que os dois fazem muitos gols, né? Assim, bastante.
o Pedro. Pedro, um grande artilheiro. Então, nossa senhora. Mas aí você tem que dividir assim, prêmios individuais, que é uma coisa importante, né, Flávio Lopes já ganhou algum? Rei da América. Pedro. O Pedro já ganhou, o Flávio Lopes não, né? Nem rei do Parque Antártica. Felipe Anderson e Everton Cebolinha, Sormani. Felipe Anderson. Sério, mas começou agora, jogou 2 jogos. Não, mas então a gente tá pegando o recorte dele atual. Eu vou de Everton. Atual, ele foi um dos melhores jogadores do futebol italiano. O Everton é um dos principais jogadores do Flamengo. O Everton tá jogando muito bem. Na média. Eu vou de Anderson. Felipe Anderson também? Eu acho mais talentoso. Você perdeu. Tudo bem. Então vamos não, mas o Quesada traz um recorte importante que é o Flamengo. Temos o seguinte time. Vocês o Felipe ainda não. Tá aí, pessoal. O Verdão vem forte aí, força máxima aí para esse jogo diante aí do Flamengo. Aí tem tudo para que o Verdão consiga fazer um bom jogo, né? Sabemos aí que o Verdão fez contratação de peso, né, pessoal? É o caso do Felipe Anderson, né? Ele aos poucos tá conseguindo se encaixar e conseguindo fazer com que se entroce bem aí, se familiarize com a equipe, né? Questão de tempo, é questão de dar espaço, né? Porque assim os jogadores vai conhecendo aí como é que o espaço de bola acontece, né? E dessa forma aí, eu acredito sim no potencial do Felipe Anderson, né? Uma informação, pessoal, aqui, que deixou a desejar sobre a ausência do Estevam, né, pessoal? Ele tem feito aí gols importantes, né? E também a questão do Dudu, né? Que o Abel Ferreira não se sente confiante 100%. O próprio jogador também, de colocar, né, para jogo decisivo aí desse porte, né, pessoal? Não dá para arriscar tanto, né? Porque é chance única, né? Perdeu chance aí de gol, né? Aumenta, sim, a pressão. E dessa forma aí o Abel Ferreira tem que botar os jogadores que ele não venha ter dúvida, né? E vocês, pessoal, qual cidade vocês vão acompanhar esse jogo aí? Diante, né? No caso do Palmeiras, né? Palmeiras e Flamengo aí no Maracanã. O apoio da torcida é muito importante. Lá vai dar casa cheia, a torcida do Verdão gritando aí, né? Cantando o hino do Verdão e dando aquele apoio para que o Verdão consiga sair de lá vitorioso. Se é de novo aqui, pessoal, no canal, aproveita para se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho para que você receba as novidades do time do coração em primeira mão.